Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e vamos ler um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Lucas 15, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Deus soberano, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de ouvir a Tua palavra. A nossa oração é de que a palavra lida é poderosa para transformar corações, que assim ela faça nesta noite. Fale aos nossos corações por intermédio dela. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado. Há muitas vozes no mundo e todas elas têm um propósito. Quase todas disputam a nossa alma. Quase toda disputa a nossa atenção. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, diz: o pastor vai à frente das ovelhas, e elas lhe seguem porque conhecem a sua voz. Só que ele continua e diz assim: elas não vão atrás do estranho porque não lhe reconhecem a voz. Há muitas vozes no mundo. E eu gostaria apenas de fazer um pequeno paralelo para você entender o que eu quero dizer. Existe a voz do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e aceitaram a palavra da salvação, selados pelo Espírito.
esses têm a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. E todas as vezes que vamos tomar caminhos errados, o Espírito Santo brada fortemente dentro de nós, dizendo: não trilhe por esse caminho, não agrada ao Pai. Ou em nossos dias de maiores angústias, quando somos tentados a pensar que Deus não está conosco, ou que Ele não nos ama mais, é Ele que chega com sua doce voz e nos consola, mostrando-nos o amor do Pai. E a voz do Espírito Santo é doce aos nossos ouvidos e traz grande consolo para a nossa alma. Mas também existe uma outra voz, a voz do pecado, que brada todos os dias, querendo entrar em nosso coração. E o grande problema é que em muitas vidas ela vai começando a ganhar espaço. E então a voz do Espírito Santo, que parecia doce, começa a ser perturbadora para alguns. E a voz do pecado, que estava distante, vai ficando cada vez mais próxima. De tal maneira que muitos têm acolhido dentro do seu coração a voz do pecado e têm sucumbido à voz do Espírito Santo. Têm começado a trilhar caminhos que Deus não deseja que trilhem. Se nós olharmos para essa parábola, pensarmos em Deus, na figura do Pai como a figura de Deus, a figura da casa como a congregação ou a igreja, você vai perceber que provavelmente este jovem não vai dormir feliz com o pai e no outro dia bem cedo decide ir embora. Provavelmente não foi isso que aconteceu. Mas vai se desenvolvendo dentro dele um sentimento pecaminoso, ele vai dando ouvido ao pecado, quem sabe vai observando outros jovens da sua geração, e daí a pouco ele começa a se irritar com as palavras do pai, ele já não se alegra com a presença do irmão, o pecado tomou conta do seu coração. No mundo há muitas vozes, uma delas é o pecado, que tem tomado a atenção de muita gente. Primeiro, quem dá ouvidos ao pecado acaba ferindo a própria família. Quem dá ouvidos ao pecado machuca a própria casa. O pecado nunca constrói, o pecado destrói. O pecado quebra relacionamentos, afasta as pessoas. E eu fico imaginando as feridas que aquele jovem provocou no seu pai, no seu irmão. Ah, como é trágico quando resolvemos dar ouvido ao pecado. Eu fico imaginando o pai de família que resolve manter um caso extraconjugal. Ah, como aquela esposa vive humilhada. Como o filho olha para os pais com vergonha e cresce com feridas quase irreparáveis. Eu fico imaginando o jovem que resolve caminhar no mundo das drogas, pensando ele que está ferindo única e exclusivamente a si, mas eu fico imaginando que a mãe daquele jovem está em casa aos pedaços. Seu pai não consegue, de tanta tristeza, andar de cabeça erguida pela cidade. Ah, como fere a família aquele que resolve ouvir o pecado. Eu estive lembrando de uma passagem do profeta Samuel,
mais especificamente do seu segundo livro, quando Davi avista de longe uma mulher tomando banho, aquela mulher não era sua. Aquela mulher não era solteira. Aquela mulher era casada. E no seu coração ele desejou, ele cobiçou. E ele, como não se arrepende, ele vai além da cobiça. Ele adultera com ela. E as coisas não saem como ele planejou, a mulher engravidou. E a alternativa que ele viu foi matar o marido da mulher, Urias, que era leal a ele. Depois que ele mata, aí ele pensa que tudo está bem, ele chama a mulher, casa com ela, e pensa que tudo está perfeito, mas Deus estava vendo todo o seu pecado. Deus envia o profeta Natã até a casa do rei Davi. Desvenda diante dos seus olhos o seu pecado, ele reconhece. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que está no capítulo 12. O verso 9 e o verso 10. O profeta, dizendo ao salmista Davi, diz assim: por que tu desprezastes a palavra de Deus, fazendo o que era mal perante o Senhor? Por que, Davi? Por que tu desprezou a palavra do Senhor, Davi? Por que tu fez o que era mal perante o nosso Deus? Pegou Urias e matou pelas espadas dos filhos de Amon. E tomou sua mulher para ser sua mulher. No verso de número 10 tem uma expressão terrível. Portanto, porque assim fizestes, não se apartará a espada da tua casa. Tem sentença pior para um pai de família? Visto todo o mal que tu fizestes, porque abandonaste a palavra do Senhor, destes ouvido ao pecado, não se apartará a espada da tua casa. É guerra constante, é irmão matando irmãos, irmão abusando sexualmente da irmã, dentro da casa do salmista. Porque, Davi, abandonastes a palavra de Deus? Por que fizeste o que era mal diante do Senhor? São tantas famílias, irmãos, feridas por causa do pecado, porque alguém resolveu desobedecer a Deus. Mas eu louvo a Deus porque ainda tem uma multidão que luta pela família, de servos e servas do Senhor, que dá valor à família e ouve a palavra de Deus. O contraponto é a parábola anterior da parábola que a gente leu. Se vocês olharem, em Lucas 15, a partir do verso 8, diz que uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. Ela tinha 10, perdeu uma. E dracma é o quê? Dracma é valor. E pelo menos algumas coisas aquela mulher fez para rever o que estava perdido. Primeiro, aquela mulher valorizou o que tinha perdido. Muitas vezes os valores vão se perdendo dentro das nossas casas e a gente vai deixando para depois.
filho levantava, pedia bênção aos pais, vai crescendo, vai perdendo o hábito, depois esquece de pedir a bênção aos pais, e vai perdendo muitos valores. Eu poderia citar aqui para vocês. Segundo, aquela mulher não ficou procurando um culpado. Ela sabia que precisava agir a tempo. E ela se dispõe a lutar pelo valor perdido. Terceiro, aquela mulher acende uma lâmpada e varre a casa. A lâmpada que simboliza a presença do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: muitos valores perdidos dentro das famílias só serão reencontrados quando a luz do Espírito Santo e da palavra de Deus for acesa dentro dos lares. Eu já vi milhões e milhões de pais lutando com filhos, esposa lutando com esposos, na própria força, e se cansam de lutar. Porque muitas lutas só são vencidas quando a luz do Espírito e a palavra de Deus são acesas dentro do lar e as trevas se dissipam. Aquela mulher varreu porque sabe que na sujeira muita coisa boa se perde. E ainda, para aquela mulher reaver o bem perdido dentro de casa, é interessante que ela não procura fora de casa o que estava perdido dentro de casa. Muita gente vai procurar fora o que se perdeu dentro. Eu já vi muita gente falar isso. É porque faltou em casa. Eu fui procurar na rua. Mas não é esse o passo bíblico. Perdeu dentro de casa, é dentro de casa que se acha. Foi só para dar uma noção do que a gente estava falando. Então a primeira lição é essa: quem dá ouvidos ao pecado fere a própria família. Segundo, quem dá ouvidos ao pecado perde o senso da direção de Deus para a vida. O texto diz que aquele jovem saiu para uma terra distante, uma terra longínqua. Terra distante aqui é terra além das fronteiras de Israel. Em outras palavras, terra distante aqui é no meio dos pagões. Terra distante é no meio dos idólatras, daqueles que não serviam o Deus verdadeiro. Ele saiu não só da casa do pai, mas ele saiu do meio do povo escolhido de Deus. Ele perdeu o senso da direção de Deus para a sua vida. Ele rompe as fronteiras, ele quebra as barreiras estabelecidas por Deus e vai buscar abrigo no meio dos pagões. Quando a gente perde, irmãos, a direção de Deus, a gente pisa por lugares que Deus não aprova, a gente se fere muito, vira um trapo humano. Mas avançando, irmãos, quem dá ouvidos ao pecado, em terceiro lugar, chega aonde jamais desejaria chegar. Ele não só perde o senso da direção,
como ele chega em lugares que jamais desejaria chegar. Um dia eu conversando com o Senhor, e aquele senhor estava desgostoso da vida, alcoólatra, e ele me disse: pastor, a vida não faz sentido. Eu olhei para ele e disse: a vida é boa, é um presente de Deus, a vida é maravilhosa. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: a vida é boa para quem sabe viver. Quem se perde nela sofre demais, pastor. O senhor não imagina as minhas lutas. O senhor não imagina as noites que eu choro. A vida é boa para quem sabe viver. Conversava com outro jovem, que já esteve na igreja um tempo com a gente, uma bênção no ministério de louvor. E ele me disse uma expressão terrível. Ele disse: pastor, se existe um lugar chamado fundo do poço, eu acho que eu já passei assim uns 20 metros para baixo. A minha vida já passou do fundo do poço. Eu não aguento mais, na expressão dele, eu não aguento mais viver a vida que estou levando. Um dia, ele resolveu dar ouvido ao pecado. Eu não conto as vezes que eu vi a sua mãe chorando. Eu não conto as vezes que aquela mulher implorou: pastor, tem misericórdia de mim. O meu filho está se acabando. A minha família está em pedaços, pastor. Um dia aquele jovem deu ouvidos ao pecado. Até hoje eu oro por ele. E vamos continuar orando. Vocês lembram de Sansão? Chamado para ser bênção nas mãos do Senhor. Tinha um ministério: libertar a nação das mãos dos filisteus. Mas Sansão, cheio do Espírito Santo, também um dia deu ouvidos ao pecado. E aquele jovem, cheio de força e de vigor, estava subjugado. O jovem que chamou para libertar, estava prisioneiro. Foi chamado para ser livre, estava acorrentado em um tronco. Nenhuma força mais estava com ele. E a palavra de Deus nos revela que é porque o Espírito de Deus já não estava com ele. E morreu muito cedo, de uma maneira trágica, porque resolveu dar ouvido ao pecado. Ele não morreu apenas sem força, ele morreu sem olhos. Miseravelmente jogado.